Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco nessa noite, a você que está nos visitando, tanto presencialmente, quanto você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Dizer que é muito bom participar desse momento especial na casa do Senhor, hoje que é culto de ceia. E nesse momento em que nós nos voltamos para Jesus, ele na última ceia, juntamente com os seus discípulos, ele estabelece a nova aliança que é celebrada com a sua igreja. Naquela última refeição e nas horas seguintes, 2 discípulos se destacam dos demais. E é exatamente sobre a relação de Jesus com esses 2 discípulos que nós queremos meditar na palavra de Deus. O primeiro deles é Judas Iscariotes, chamado de o traidor. E o testemunho de Judas, o traidor, nos alerta sobre o quão perto podemos chegar de Jesus e ainda assim não receber a salvação. Há muitos que se aproximam de Jesus, há muitos que até mesmo se dizem cristãos, que frequentam uma igreja, mas que estão distantes dos caminhos do nosso Deus. O outro é chamado por Simão Pedro, o apóstata, e essa palavra significa desertor, aquele que abandonou, que negou a fé. E o testemunho de Pedro, o apóstata, nos alerta sobre o quão longe alguém pode caminhar com Jesus e ainda assim recuar, retroceder em um compromisso espiritual. Às vezes nós vemos pessoas que são tão dedicadas, são tão presentes, estão tão envolvidas, caminham por muito tempo, mas acabam se enfadando, se cansando, se entristecendo e deixando os caminhos do Senhor. Esses 2 personagens servem como espelhos, como nós veremos, embora espelhos cuja visão, cujo reflexo não nos seja tão agradável. E tendo considerado o traidor e o apóstata, as advertências que ambos nos dão, precisamos também considerar o sangue. Eis o verdadeiro centro deste capítulo que nós vamos estar meditando nessa noite. Na verdade, esse tema do sangue de Cristo, ele é balizador de todo o evangelho de Lucas, que nós faremos uso na nossa meditação. E a mensagem cristã como um todo não se encontra na experiência de nenhum apóstolo, nem de Judas que o traiu, nem de Pedro que apostatou da fé, nem de nenhum deles, nem de pastores, nem de bispos ou qualquer outro sacerdote. O centro das escrituras, o centro da palavra é exatamente o sangue de Cristo. E somente pelo sangue de Cristo nós evitamos cair nos mesmos passos de Judas. O único remédio quando nos vemos imitando o frágil compromisso de Pedro é através do sangue de Cristo. Esses são temas que nós estaremos meditando no culto de ceia. Por isso que nós escolhemos como título da mensagem dessa noite, o traidor, o apóstata e o sangue. Assim, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa.
Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante todas as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Glória a Deus. Amados, diante do que lemos nessa passagem, e por tudo que iria acontecer nos capítulos seguintes, envolvendo a prisão, o julgamento e a morte de Jesus, 2 personagens se destacam. Nós vamos, em primeiro lugar, ver Judas, o traidor. Nos versículos de 1 a 6 do capítulo que acabamos de ler, nós aprendemos sobre a conspiração que envolveu os principais religiosos, sacerdotes, fariseus e Judas. Os religiosos buscavam uma maneira de matar a Jesus, e Judas é aquele a quem Lucas diz que Satanás entrou. Parece que essa declaração é muito forte, mas essa é a realidade de Judas. Judas, então, sob uma influência satânica, foi e consultou os principais sacerdotes e oficiais da guarda do templo sobre como poderia trair Jesus em troca de dinheiro. Não há, amados, como amenizar a situação ali descrita nesse capítulo. Judas é um traidor. De fato, ele é o traidor. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas que são aquelas que nos traem serem chamadas de Judas. Você está agindo como um Judas. Poderia alguém fazer essa declaração? Mas o que nós sabemos acerca desse apóstolo? Quem foi Judas? A Bíblia não nos deixa muitas informações. Apenas diz que ele tinha um outro nome, ou pelo menos um título, ou uma referência. Ele era chamado de Judas Iscariotes. E Iscariotes não é um sobrenome. Por exemplo, eu sou Alex Araújo. Araújo é um sobrenome do meu nome. Mas no caso de Judas Iscariotes, a maioria dos estudiosos entendem que esse nome está ligado a um lugar de nome Cariotes. Então, Judas tinha a sua origem nesse local. Mas fora isso, pouco se sabe acerca de Judas. E isso, claro, é um detalhe vagamente interessante, eu suponho. Não nos diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua vida. E o que então sabemos sobre ele? Sabemos que depois de ser chamado por Cristo para ser apóstolo, ele esteve com Jesus em todos os momentos, em cada passo que Jesus deu. Nos milagres realizados, Judas estava presente. Ele estava presente com Jesus quando Jesus estava ensinando no monte, no chamado Sermão da Montanha. E ele estava ali também no momento em que a multidão, milhares, foram alimentados com alguns pães e peixes. Ele estava no barco quando Jesus andou sobre as águas e quando acalmou a tempestade. Ele estava na praia quando Jesus curou o endemoninhado Gerazeno. Judas viu Jesus fazer os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem. Judas ouviu Jesus
contar às multidões as suas parábolas acerca do reino de Deus. Ele estava lá quando Jesus explicou também o seu significado. Ele estava com os outros em Betânia, quando com uma palavra, Lázaro ressuscitou e saiu para fora da sepultura. Queridos, temos um vislumbre especialmente claro dos privilégios concedidos a Judas no livro de Mateus. Em especial no capítulo 10, nos versos 2 a 4. Quando Jesus reúne os 12 apóstolos, ele lhes deu autoridade sobre espíritos imundos, para expulsá-los e para curar toda doença, toda enfermidade. E então no versículo 4, Judas é incluído entre os 12 apóstolos. Ele é listado como o último dos apóstolos, e aí é feita uma observação, uma anotação, de que ele trairia Jesus, mas ele estava entre aqueles que foi comissionado para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar as boas novas de salvação. E no versículo 5, Mateus diz que Jesus enviou estes 12. 12 apóstolos foram enviados com a missão. Isso não excluiu Judas, mesmo ele sendo um futuro traidor. E isso é impressionante, queridos. Eles receberam autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los, curar todas as doenças e aflições. E Judas é um membro pleno do círculo íntimo de Jesus. Haviam vários seguidores, muitos discípulos que seguiam a Jesus, mas haviam 12 mais próximos, e Judas era um dentre esses. Ele participou de viagens missionárias de Jesus. Ele pregou o evangelho. Ele chamou as pessoas ao arrependimento. Ele exerceu o poder sobrenatural que lhe foi dado pelo próprio Cristo. E no cenáculo, naquela última ceia, naquela Páscoa, Jesus se levantou da mesa, como está registrado lá em João capítulo 13, verso 4. Jesus coloca uma toalha à sua cintura e lava a sujeira dos pés dos discípulos. E com aquela toalha, ele enxuga os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés, inclusive do traidor, os pés de Judas. A ceia do Senhor, queridos, foi instituída naquela noite de Páscoa. Jesus diz a todos os que estavam ali, aos 12, fazei isto em memória de mim. Poucas pessoas já foram expostas a privilégios e oportunidades espirituais como Judas foi. Poucos já ouviram a palavra de Deus tão explicada e aplicada com tanta clareza e poder como Judas teve. Poucas pessoas já se aproximaram tanto do amor de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus como Judas Iscariotes. Poucas pessoas já tiveram tempo para conhecer Jesus Cristo de uma forma tão íntima e tão intensa quanto Judas Iscariotes. No entanto, os evangelhos são claros. Judas era nada do que apresentava ser. Quando Jesus previu a sua própria traição e prisão, em Lucas capítulo 22, nos versículos 21 a 23, você vai notar que os discípulos, como um grupo, ficaram desorientados. Todos começaram a perguntar quem poderia ser o traidor. E entraram numa discussão, em seguida, sobre quem era o maior, conforme está no versículo 24. Os discípulos começam inquietos com a declaração de que havia um traidor entre eles. Mas logo esquecem desse detalhe e começam a perguntar qual deles era o maior. Claramente, queridos, isso mostra a vaidade e a insegurança com que os discípulos vivenciavam aquele momento. Todos estavam ali disputando posição. Portanto, nenhum deles imaginou que o traidor pudesse ser Judas Iscariotes. Na verdade, todos temiam que pudesse ser qualquer um deles. Não havia nada em Judas, aparentemente, que o distinguisse dos demais. Ele se encaixava perfeitamente naquele grupo. Ele pertencia àquele grupo. Por 3 anos do ministério de Jesus, ele estivera ao lado daqueles 11 homens e também ao lado de Cristo. O único que sabia a identidade do traidor o tempo todo era Jesus. Lá no Evangelho de João, no versículo 70, Jesus diz aos discípulos: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo.
Jesus já sabia que um deles, um dos seus amigos mais próximos naqueles dias, estava podre até a alma. Há outro momento revelador, um pouco mais adiante. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12. É o momento em que Maria unge os pés de Jesus e quebra um frasco de bálsamo caro e derrama sobre os seus pés. Mas ouçam, nos versículos 5 e 6, o que Judas disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Claro que Judas não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E aqui, João claramente revela um pouco da postura, do comportamento de Judas. Ele tinha uma vida oculta. Ele tinha algo em secreto, um segredo. E o segredo era o pecado. Pecados terríveis e ocultos. Ele era um ladrão habitual. E a sua consciência ficou tão cauterizada por sua própria maldade, que ele se sentia muito à vontade, fazendo-se piedoso, santo, diante do próprio Jesus. Ele olhava o seu Senhor nos olhos e dava um show de encenação. Era um verdadeiro artista no teatro da mentira. Mostrava-se indignado. Por que essa mulher jogou fora todo esse dinheiro? É um desperdício, um perfume tão caro, poderia ajudar os pobres. Mas tudo isso estava a serviço da avareza e da ganância. Quando nós chegamos à narrativa de Lucas capítulo 22, Judas se entregou tão completamente ao egoísmo e ao pecado, que o diabo reivindicou o seu coração. Daí ser dito lá em João capítulo 13, versos 26 e 27, Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Recebeu todas as oportunidades imagináveis para arrependimento, para uma fé verdadeira, privilégios extraordinários, e mesmo assim, Judas estava tão capturado pelos seus pecados secretos e traições, que seu coração se tornou o refúgio de demônios e assento de malícia satânica. Isso mostra o quanto podemos subir no gozo exterior das bênçãos e privilégios divinos. O quanto nós podemos ir no acesso à verdade de Deus em Jesus Cristo. O quão perto podemos chegar de um relacionamento salvador com Jesus e ainda assim não receber a salvação que Ele veio nos dar. Às vezes nós temos a oportunidade de estar na igreja. Às vezes nós temos a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho sendo anunciada nesse púlpito. Mas mesmo assim, mesmo mostrando uma aparência de crente, sermos condenados ao inferno. Você pode até se tornar especialista em representar uma farsa religiosa. Você pode dar um show, enganando a todos, parecer um crente, usar a linguagem de crente. Você pode convencer a todos, porém, o tempo todo, o seu coração é um sumidouro de pecado impenitente e não tratado. Você está vivendo uma vida dupla. Você está vivendo uma vida de pecado oculto, de pecado de estimação, de pecado em segredo, para você, porque está totalmente revelado aos olhos de Deus. Talvez você tenha se acostumado com o pecado, até mesmo aceito como algo tolerável, socialmente. Tudo isso, queridos, enquanto você afirma ser um discípulo de Jesus. Tome cuidado, por favor, com a tragédia de Judas Iscariotes, antes que seja tarde demais. Satanás quer seu coração para si, e não há maneira mais segura de entregá-lo a ele em uma bandeja de prata do que chegar o mais perto possível da salvação, enquanto você vive secretamente em pecado para si mesmo. Você está em grave perigo espiritual. Então, por favor, ouça o alarme que está soando nessa noite. Você consegue ouvir o exemplo de Judas?
E esse alarme está soando para que você acorde, para que você perceba que o laço do diabo é para roubar, matar e destruir a sua vida. Foi isso que ele fez com Judas. Mas, em segundo lugar, observe Simão Pedro, o apóstata, aquele que negou, aquele que abandonou a fé. Como vimos na última ceia, quando os discípulos ouviram que um deles se tornaria um traidor, todos tentaram identificar qual deles seria. Talvez fosse aquele que mais irritou Jesus na nossa última saída. Certamente foi um de nós que ficou chateando Jesus, fazendo perguntas desnecessárias, diria um deles. E isso, claro, se deu logo após a discussão sobre qual deles seria o maior. Eles começaram falando sobre a declaração de Jesus de existir um traidor, ficaram inquietos diante dessa declaração, mas se voltaram então a disputar qual deles era o maior, com quem Jesus mais andava, quem Jesus mais falava, com quem Jesus tinha mais tempo de oração, com quem Jesus estava mais perto. E eles então julgavam uns aos outros: você não, né? Você não costuma sair tanto com Jesus, você nem presta atenção às vezes no que ele está dizendo, fica conversando com os outros, às vezes você fica dormindo enquanto Jesus está ensinando, certamente não é você. Agora olha, eu estou sempre atento, eu estou com o meu caderninho de anotações, prevendo lá tudo que ele vai dizer, eu estou sempre pertinho dele, cada milagre eu já fico observando, para poder, quando chegar a minha vez, fazer do mesmo jeito. Eles julgaram uns aos outros e se envaideceram. Certamente sou eu sou mais piedoso, eu sou mais santo. Nunca, queridos, nos vemos como vilão na história, sempre somos os heróis. Eu lembro quando era menino, eu nunca queria ser o Coringa, eu queria ser o Batman. Eu nunca queria ser o bandido, eu queria sempre ser o mocinho. É assim na nossa vida também. A gente acha que sempre o errado é o outro. Nós, ao contrário, estamos sempre certos. Somos sempre o herói, nunca, jamais o vilão. Porém, amados, as advertências, as repreensões que ouvimos na palavra de Deus é para todos nós. E sinceramente espero que nós possamos entender isso, não com aquele olhar de que o alerta, a exortação, a advertência é sempre para o outro. Deve ser para esse irmão que está do meu lado. Ele é a pessoa a quem o pastor está falando nessa noite. Não é para mim. Eu sou bênção na igreja. Oh, glória a Deus. Está quase uma auréola sobre a minha cabeça já. Se olhar direito, vai ter um brilho especial no meu rosto, estilo Moisés. Queridos, os discípulos começaram a discutir quem dentre eles era o maior. Naquele momento em que Jesus estava alertando sobre o que estava por acontecer. Mas olhe nos versículos 31 a 34. Observe como Jesus estoura aquela bolha. Ele volta-se para Simão Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Claramente Simão não tem motivos para se gabar da sua própria grandeza. Jesus lhe diz no versículo 32 que ele vai cair como resultado da peneiração satânica. Mas Pedro não aceita, ele vai logo protestando e diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Conta comigo, Jesus, estou contigo e não abro. Jesus tem que lhe dizer de forma muito clara e direta: escute, Pedro, na verdade você vai me negar até mesmo me conhecer 3 vezes. As pessoas vão perguntar se você me conhece, e você vai dizer que não, que elas estão enganadas. Eu nunca andei com esse homem, eu nunca tive amizade com ele. Mas é interessante, queridos, porque às vezes a gente se volta muito para Simão, mas aqui nos versos 31 a 34, o Senhor diz assim, que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás pediu não apenas
para peneirar a Pedro, que de alguma forma era o líder entre os apóstolos, mas peneirar a cada um deles, tentar prejudicar. E isso, querido, se estende a cada um de nós. O objetivo de Satanás é exatamente esse, de nos provocar. Quantas vezes no trânsito, a gente dirigindo lá tranquilamente, vem um louco, nos dá uma cortada e a gente sai do sério, entra na carne e vai querendo logo dizer aquele palavrão: Jesus tem misericórdia. Quantas vezes em casa o marido chega chateado do trabalho e a esposa lá fez aquela comidinha gostosa, chegou do trabalho também, mas preparou tudo, e o marido nem um elogio para dizer quão gostoso está a comida, reclama: ficou um pouco insossa. Meu Deus, joga na cabeça dele. Queridos, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 diz: se alguém pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O alerta do inimigo peneirar não foi apenas a Pedro, não foi apenas aos discípulos, mas foi a cada um de nós. É por isso que nós precisamos estar atentos sobre a nossa vida. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. E eu, querido, sou o devedor das orações dos santos. Meu Deus, como eu sou carente das orações dos irmãos. Se não forem as orações, se não forem as intercessões, o que seria da minha vida e do meu ministério? É a igreja que me sustenta em oração, que fortalece o meu caminhar. Queridos, essa mensagem não é para aqueles que simplesmente estão fracos, que estão com um pé na igreja e um pé no mundo, mas essa mensagem também é para aqueles que se sentem tão maduros na fé, tão versados nas sagradas escrituras, que não imaginam que podem cair. Infelizmente nós temos visto grandes homens de Deus caindo no pecado, e isso revela, amados, que nós somos pó, que nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, e o quanto nós precisamos vigiar, o quanto nós precisamos estar atentos com a nossa vida no altar. Ontem, pastor Wilson estava ministrando aqui para os homens. Meu Deus, eu estava acompanhando nas câmaras, eu estava num outro evento, juntamente com a minha esposa, Cleito e Kelcione, e eu estava acompanhando nas câmeras, e eu vendo, meu Deus, eu contei, em determinado momento eu saí contando quantos irmãos tinha. Eu disse: meu Deus, quantos homens da igreja poderiam estar aqui sendo abençoados com essa palavra? Uma palavra sobre pornografia, algo que infelizmente tem levado tantas vidas ao calabouço do pecado. Pessoas têm ficado reféns do pecado, do diabo, e às vezes não aproveitam as oportunidades que lhes são dadas para estarem aprendendo e aplicando as suas vidas. Precisamos, amados, entender que nós estamos em batalha constante. Precisamos entender que o diabo, ele vai sempre querer colocar um laço em nós. É por isso que essa peneira satânica envolve momentos de crise, envolve momentos em que o inimigo vai procurar nos destruir, como ele tentou fazer com Simão Pedro, como ele tentou fazer com os outros apóstolos. Mas o Senhor Jesus diz que Ele pediu por eles. Se você tem sido um seguidor fiel de Jesus, e você precisa, eu preciso aprender com esse texto, que nós também somos alvos dos ataques do diabo. Não foram apenas os crentes do primeiro século, logo no início da igreja. Não foram apenas aqueles crentes que foram perseguidos pelos religiosos judeus ou pelo Império Romano. Não foram apenas aqueles crentes que foram perseguidos e mortos pela Inquisição. Não! Ainda hoje, o inimigo procura de todas as formas nos infligir o mal. Vai procurar de todas as maneiras, e algumas maneiras podem até não ser sórdidas, porque às vezes a ideia que a gente tem, no caso, é que o pecado envolve às vezes adultério, às vezes o vício da bebida ou das drogas. Mas, queridos, às vezes o diabo, ele é sutil também, nos atraindo
com mentiras, com murmuração, com reclamação, com falta de zelo com as coisas de Deus. Isso é o que o diabo quer. É por isso que no versículo 31 o Senhor diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês. E aqui está no plural, não é pediu a você, Pedro, não. É cada um de nós. Todos nós estamos na mira do diabo. Ele quer derrubar cada um de nós. E ele vai procurar fazer isso, queridos, atingindo-nos em áreas em que nós somos mais frágeis. Em áreas da nossa vida que nós estamos mais sensíveis às investidas do inimigo. Ele quer nos derrubar. Era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Era isso que Jesus estava alertando aos seus discípulos. É isso que Jesus está também te dizendo nessa noite. O inimigo quer te derrubar, quer te infligir dor, sofrimento. Por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda. O nosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor como leão, mas quem está ao nosso redor como leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que nos livra das investidas do diabo. Enquanto que o diabo exigiu nos peneirar, o inimigo é sórdido, é ganancioso. Ele exigiu nos peneirar, mas ele não tem poder para exigir nada, ele é um derrotado. O problema, queridos, é que às vezes nós é que abrimos a porta. Lá em Apocalipse diz que o Senhor Jesus está à porta do nosso coração. E Ele bate, e aquele que abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele comigo. O grande mal é que a gente vê às vezes muitos crentes, ao invés de abrirem a porta para Jesus, estão abrindo a porta para o mundo, abrindo a porta para a carnalidade, e ao invés de serem crentes espirituais, crentes que se alimentam de um alimento sólido espiritualmente, não passam de bebês, passam-se os anos e continuam ingerindo apenas leite, não amadurecem, não crescem. Há um aviso aqui sobre a apostasia, sobre abandonar a fé, e é desse jeito que Simão Pedro cai. Ele nega conhecer o seu Senhor. Embora nós aprendamos aqui nesse texto que ele não cai sem a possibilidade de recuperação, pois no versículo 32, Jesus diz que orou por ele, e a palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, que nós temos um advogado que cuida das nossas causas, um advogado que intercede por nós. Nós não precisamos de outros, nós não buscamos outros para serem nossos intercessores, porque nós temos o maior, o melhor advogado possível, e esse é Jesus Cristo. Lembre-se, a sua fé não desfalecerá completamente. Assim como Pedro se converteu a Jesus, se você está aqui nessa noite e se encontra nessa mesma situação, a palavra de Jesus para você é para que você o confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Pode ser que em algum momento você já o tenha negado, pode ser que você não necessariamente tenha negado com palavras, mas com atitudes. Pedro foi logo dizendo: não, eu não conheço esse daí, não, nem ouvi falar nele, não tenho nada com ele. E lá está o galo cantando. Mas quantas vezes o galo já não cantou diante do nosso pecado? Quantas vezes o galo já não cantou das vezes que nós nos omitimos de professar o nome do Senhor? Aqui, amados, está a grande diferença entre Judas e Simão Pedro. Entre uma apostasia definitiva ou traição e uma apostasia temporária. O traidor, como Judas, apenas parece ter sido um verdadeiro discípulo. Ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus operar milagres, mas nunca recebeu a graça salvadora. Ele estava ali, entre os 12, tentando de alguma forma se beneficiar financeiramente. Ele chegou tão perto, porém amou mais o mundo e a carne. Mas o apóstata, que foi Simão, é realmente um discípulo. E embora às vezes ele tenha caído em velhos hábitos de pecado, ele não caiu sem recuperação. E ele foi restaurado e trazido de volta. Meu Deus, quando eu olho a minha história,
e vejo quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu errei, quantas vezes Deus foi misericordioso comigo, e tem sido, e vai continuar a ser. Não porque eu mereça, mas porque Ele é gracioso, misericordioso. Quando nós olhamos para o nosso passado, queridos, vemos que nós erramos, que nós falhamos, mas o Senhor, a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não se lembra mais de nós, daqueles pecados. Enquanto isso, o diabo fica dizendo: já esqueceu o que você fez? Você não está lembrando o que você fez? Diga para o diabo: não lembro, porque o meu Deus não se lembra, Ele me perdoou. Eu me arrependi e Ele me limpou do meu pecado. Eu não fiz nada para merecer, mas Ele fez tudo na cruz do Calvário, por amor a mim. Querido, Simão Pedro foi um apóstata, mas a sua fé, mesmo tendo falhado, não falhou completamente. Se você é como Pedro, eu quero dizer para você que o chamado de Deus para a sua vida é para voltar-se para Jesus, é para retornar à presença de Cristo. E nessa noite estamos aqui a celebrar a ceia do Senhor, e nada melhor do que a reconciliação daquele que percebe o seu erro e sente a necessidade da reconciliação. Quem é você agora? Como está a sua vida? O que o seu coração revela ser? Você está sendo chamado esta noite para voltar para casa em arrependimento ao seu Senhor. E finalmente, em terceiro lugar, observe o sangue. Mais importante do que a questão de ser um traidor, de ser um apóstata, é a questão vital, importante do sangue. O que pode me salvar de um cristianismo tipo Judas Iscariotes, de uma mera exibição, de uma fé de aparência, de uma vida dupla e secreta de religião formal e de um coração rebelde interiormente? O que pode me salvar? Qual é o remédio para a minha apostasia, tipo Simão Pedro? Eu tenho uma fé verdadeira, eu amo o Senhor Jesus e confio nele, mas fui vencido pela maldade remanescente do meu coração, eu desejei voltar ao pecado. Existe um caminho de retorno, de perdão para a minha vida? A resposta para essas perguntas, queridos, é a mesma: é o sangue de Cristo. Na instituição da ceia do Senhor, no versículo 20, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A nova aliança, o novo tempo há muito prometido do Messias, no qual pecadores podem ser reconciliados com Deus somente em Cristo. Não é mais com derramado sangue de animais, não é mais a velha aliança, não é mais olhar para o passado. Não, agora é olhar para a nova aliança. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele se entregou por amor a você e a mim. Ele morre para que nós possamos viver. Que segurança podemos oferecer a alguém preocupado que o seu cristianismo seja, na verdade, o tipo de Judas? Inautêntico, superficial, externo, irreal. Se você se sente desse jeito, às vezes até um tanto quanto apático, eu vou para a igreja, mas não sinto mais aquela alegria do passado, é como se faltasse o meu chão, já não me sinto tão atraído pelas escrituras, pela oração. Eu quero te dizer, queridos, que há algo que pode ser feito, é você receber o sangue de Jesus na sua vida, é você saber que assim como um dia o povo de Deus era marcado nos umbrais das portas pelo sangue do Cordeiro, e o anjo da morte passava por sobre as suas casas, eu quero te dizer nessa noite que a sua vida precisa ser selada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a morte não mais terá força sobre a tua vida, porque no dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós os abriremos na presença do nosso Deus. É Deus que nos purifica, é Deus que nos perdoa,
É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, do capítulo 2, verso 1, diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por isso que a nossa oração, queridos, é feita em nome de Jesus. É por isso que nós clamamos a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Talvez, amados, a sua consciência culpada o tenha mantido fugindo de Deus por algum tempo. Mas nessa noite, Jesus lhe diz no verso 27, eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está nessa noite no nosso meio, como quem serve. Mas haverá um dia que Ele voltará, primeiro para buscar a sua noiva, e todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, ao toque da trombeta, subirão ao seu encontro. E haverá um outro momento em que Jesus voltará agora com a sua noiva, com a sua igreja, para julgar as nações. Ele não voltará mais como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele voltará como leão, como justo juiz sobre todas as nações. É por isso, queridos, que nós precisamos estar preparados para esse momento. É por isso que continuamente, quando celebramos a ceia, trazemos à memória aquele que nos traz esperança. A nossa esperança não está depositada em coisas deste mundo. E aqui eu não estou dizendo que você não possa participar ativamente das coisas que estão ao seu redor, que você precisa trabalhar, sim, que você precisa estudar, sim, que você precisa ser um cidadão de bem, sim. Mas é preciso nos lembrar, queridos, que tudo aqui é passageiro, que aqui apenas estamos peregrinando, que a nossa pátria definitiva é os céus, é a Canaã celestial, é um dia estarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E se você está aqui nessa noite, o meu convite para você, é você vir à presença do Senhor e ficar limpo. A palavra de Deus fala, no decorrer dos capítulos de Lucas, que Judas, depois de trair a Jesus, Judas, depois de receber o dinheiro dos religiosos judeus, ele vai se enforcar. O remorso consumiu a Judas. Pedro, em continuidade a tudo isso, nega Jesus. Mas a gente sabe o que acontece. Pedro reconhece o seu erro, volta-se para Jesus, busca o seu perdão, a sua reconciliação, e encontra nele aquele que pode lhe trazer paz. O desejo do Senhor Jesus para a sua vida nessa noite, não é que você seja um pária da igreja. Pastor, eu pequei, eu errei, mas o chamado de Deus para você é o arrependimento, é o perdão, é a reconciliação. O Senhor não deseja que você esteja à parte do reino, mas que você faça parte do reino. O desejo do Senhor não é que você olhe de longe a bênção, mas é que você receba a bênção. E só há um jeito de receber a bênção, é recebendo o Senhor da bênção. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem bênção, quero prosperidade, quero o carro do ano, quero apartamento, quero isso, quero aquilo. Quer Deus? Não, eu preciso aproveitar mais a vida. Precisamos nos lembrar, queridos, que a melhor forma de aproveitar a vida é entregando a Jesus, é sabendo do seu grande amor por nós e termos a oportunidade de vivermos um novo tempo, uma nova história. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse instante. Eu queria saber se nessa noite há entre nós alguém que esteja nos visitando, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém que no caminhar da sua jornada se afastou da presença de Deus e que precisa nessa noite de um retorno, de um regresso à casa do Pai. Eu quero dizer para você, essa é uma noite especial. É a noite que o Senhor pode trazer à sua vida a restauração, a reconciliação. Eu queria fazer essa pergunta: há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Você que está no nosso meio. Há entre nós alguém que abandonou os caminhos de Deus por um motivo ou outro e que precisa voltar-se para Jesus? Essa é a noite mais especial da sua vida. Esse é o momento único
que você tem. Nada é tão importante. Talvez você vá realizar grandes empreendimentos, tomar decisões difíceis, importantes, mas aquela decisão que tem consequências não apenas agora, não apenas no presente, mas tem consequências eternas, é a decisão de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Há entre nós alguém que precisa reconciliar-se com o Senhor?